Eu vou querer 100 gramas de salgadinho, 200 gramas de pururuca, uma tubaína. E você vai querer o quê? Alô, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer, Padilha aqui. E hoje a gente vai falar um pouco, vai dar uma pausa um pouco nas lembranças nerd, né, de videogame, filmes, e vamos lembrar um pouco de comidinhas, né, porque eu acho que se tem um assunto que todo mundo gosta é falar de comidinha. Vamos falar de itens principalmente de bomboniere. E eu sei que esse é um assunto polêmico, porque cada parte do Brasil tem um estilo de falar, mas eu vou falar onde eu cresci, que é de São Paulo. E em São Paulo a gente tem ali um nome para algumas coisas, vai ter alguma diferença aí, mas vamos ver se assemelha com você. A bomboniere é onde a gente começa a aprender a gastar os nossos recursos, né? Porque eu lembro que R$ 1 fazia festa na minha época, né? E a gente conseguia comprar salgadinho, doce, tubaína, sorvete. E eu lembro que meu pai me dava R$ 1, R$ 2 por cada 2 dias, 3 vezes por semana. E aí a gente fazia festa na bomboniere, né? Esse nome é um nome até bomboniere, é até uma coisa meio francês, eu não sei qual que é a origem, depois eu vou dar uma olhada, né? É um nome que não parece ser brasileiro. Mas a gente ia muito, né? Tem gente que ia nas vendinhas, nas mercearias. Mas no meu caso, a gente ia numa loja de doces, que era uma loja pequena, e a gente chamava de bomboniere. Eu gostava muito de comer aquele rabinho de porco. Não sei se você já viu, parece parece literalmente uma porca ali, uma coisa de parafuso, né, e tal. Eu gostava muito de gastar com salgadinho, de aqueles que a gente chama de, algumas cidades do Brasil chamam de isoporitos, né, que tinha também a fabricação deles solta, mas a gente comprava ali a granel, né, que era bem legal. Me dá 100 gramas aqui de pururuca, me dá 100 gramas aqui desse bolinha de queijo, eu acho que era a mais fedida, né. Então, entre uma partida de videogame ou reunir o pessoal na rua, a gente sempre juntava uma grana e ia na bomboniere. A gente lembra também que teve uma época que eles faziam a tubaína de saquinho, eles colocavam no mesmo saquinho que eles serviam lá salgadinhos, eles também colocavam a tubaína, colocavam 2 canudos, né, para economizar o casco, que o casco nada mais é que a própria garrafa, né, e isso era bem legal. Quando a gente saía com R$ 2, a gente comprava R$ 1 de salgadinho, R$ 1 pra gente tomar uma tubaína, onde as coisas eram mais baratas. Eu acho que ainda tem alguns lugares como você também fazer isso. Comenta aqui embaixo se você tem na perto da sua casa alguma bomboniere ou alguma mercearia que ainda faz isso, né, que você pede ali uma tubaína, eles colocam no saquinho. E falando dos doces, né, a gente tinha também todos aqueles doces de amendoim, com caroço, sem caroço, paçoca, pé de moleque, aquele sorvete seco, né, que é um sorvete com marshmallow, né, se eu não me engano, com a Maria Mole, né. Tinha também o geladinho, que é o geladinho famoso, né. O problema é que a gente gostava muito daquele geladinho natural. E geladinho natural vendia mais na casa de alguém do que na bomboniere. A bomboniere costumava vender aquele geladinho que a gente chamava de geladinho americano, que são aqueles industriais. Principalmente aquele azul, né, que a gente chamava de Ice Blue, e aí era um geladinho que a gente chamava de geladinho americano. Tinha aqueles suquinhos e tudo mais. Eu sei que existem muitos recursos de nostalgia que a gente vê hoje em dia falando desses doces, mas é interessante saber como cada pessoa viveu aquele jeito de consumir aquilo, né? E os nomes também, como o próprio regionalismo do biscoito e bolacha, né? Do que eu acho que eu não vou debater aqui qual que é o certo e qual é o errado, porque cada um chama do jeito que quiser, né? Eu costumava comprar traquinas, né? Gostava muito desse biscoito na época. Hoje em dia tá um pouco mais caro. E gostava bastante dos salgadinhos da Fofura, né? Que ele rendia bastante, principalmente quando a gente ia pra escola, que esse salgadinho aí, ele era bastante para um preço pequeno, então rendia bastante, inclusive até para aquelas pessoas que gostavam de serrar um pouco, né? Uma coisa que eu gosto até hoje é de comprar bala. Bala é sensacional, né? A gente tem a minha preferida é aquela de iogurte, que eu acho que é bem clássica, né? A paçoca também é um dos que eu mais gosto. Eu gosto daquela paçoca, não aquela que se desfaz, que é uma das melhores, né? Mas eu gosto daquela mais firme, né, que eu acho que parece mais um doce de leite, né, do que uma paçoca, né. O bom de você comprar isso também é as coisas que você fazia junto, né. Por exemplo, a minha rua tinha campeonato de futebol de rua, e aí o prêmio era uma rodada ali de tubaína e tal, né. A gente comprava uma coca no final da partida, ou então a gente fazia um mutirão, juntava uma grana para poder comprar vários salgados pra gente jogar enquanto tá jogando videogame, né. E aí ficava com o controle tudo engordurado, né. Eu não sei como é hoje em dia, se ainda existem bombonieres aí perto da sua casa, mas a gente costumava ter um bom relacionamento ali com o pessoal da bomboniere para poder, às vezes ter uma pechincha, né, a gente poder pechinchar, a gente poder comprar as coisas mais barato, ficar até devendo, né, mas era bem legal. Depois de adulto,
teve algumas coisas que foram interessantes, que é você juntar uma grana com o seu poder aquisitivo na Bomboniere. Você tem aquela impressão de você poder comprar coisas que você não costumava comprar antes, né? Aquele chocolate mais caro, aquele salgadinho mais caro, geralmente é uma chips pra cima, né? A gente também comprava o salgado da Elma Chips quando conseguia um dinheiro melhor, mas não era sempre. Então, virava um item assim pra gente comprar de vez em quando. Enquanto que os outros, que eram a granel, a gente conseguia comprar um pouco mais, né? Eu gostava bastante dos doces, do Suspiro, daquela geleia, né? Daquela gelinha que era amarela e vermelha, né? Que eu acho que é bem clássica até hoje, né? Tem também os doces de abóbora, os doces de mocotó, né? Que é aquela geleia rosa, né? Que também é bem gostosa. E hoje em dia, eu não sei se tem essa prática. Tem muita gente que tem filho. Eu não sei se eles fazem esse lance de pegar, assim, e ir no final de semana comprar bastante doce, lembrar esses tempos, né? Hoje em dia a alimentação tá até diferente, né? Então tem muita coisa boa, assim, ainda de bomboniere, de mercearia, que é bacana você poder explorar. Além também de ter os doces ali a granel, tinha sempre algum doce ou algum chiclete com alguma figurinha de alguma coisa que a gente gostava, né? Seja de um anime, de um desenho, de uma série. Às vezes até álbuns que eram vendidos junto com as coisas, né? Com coisa que você comprava, né? Ou promoções que você juntava. Por exemplo, tinha ali os chocolates do dinossauro, tinha os alfajor, né? Que são aqueles bolinhos da Turma da Mônica. Então era bem legal você também poder intercalar ali com coisas que você gostava, né? Enquanto você tá comendo um doce. Então virava uma coisa assim meio de uma venda casada, né? Você gostava daquele produto e também gostava de ir na Bomboniere. Era lá também que vendia aqueles álbuns, né? Aqueles álbuns que eram um pouco mais paralelo, né? De um baixo orçamento, que se você juntasse, sei lá, 4, 5 figurinhas, você podia trocar por um prêmio. Só que eles nunca davam as últimas figurinhas, né? Sempre ficava faltando aquelas figurinhas do prêmio, ou quando tinha, era um prêmio bem mais barato, tipo um pega-varetas, assim, né? Uma bolinha de gude e tal. Aliás, e falando em bolinha de gude, pelo menos na Bomboniere onde eu morava, ela vendia também essas coisas de brinquedo. Vendia peão, aquelas estalinhos para você jogar no chão e fazer bombinha, né? Tinha as bolinhas de gude, tinha as figurinhas, né? Que você comprava pacotes de figurinhas da Bomboniere. Tinha outros brinquedos, né? Que você fazia aquela arminha de água, né? Para você atirar. Tinha uns brinquedos mais brick game, essas coisas também vendia na Bomboniere, né? Então era um lugar bacana assim para as crianças, né? Sobretudo uma loja especializada em doces e que atraiam mais as crianças do que os adultos. Embora também a gente, como adulto, comprava algumas coisas ali na Bomboniere de vez em quando não dava para ir no mercado, porque era bem mais perto de casa, né? E a Bomboniere que era perto da minha casa vendia umas coisas de vez em quando vencida, mas a gente relevava, né? E também tinha sorvete. O sorvete ele vendia a granel, né? Não era aquele. Vendia o fechado, mas vendia aquele que é a granel, que você escolhia ali os sabores, né? Que eu acho bacana também. Eu achava legal. Todo um ambiente de. Eu quero esse aqui. Aí ele ia lá, pegava e tal. Achava bem legal também isso, né? E é isso. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais sobre comidinha, sobre essas coisas de doce. Um vídeo mais rápido. Geralmente a gente tá focando mais na nostalgia. Comenta aqui embaixo se você frequentou a Bomboniere, se você conhece alguma Bomboniere hoje em dia. Curta, compartilha esse vídeo, assina o nosso canal. Temos vídeos todas segundas, quartas e sextas. E é isso, gente.